Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz do nosso Mestre Celestial e da Mãe Maria Santíssima nos cubram hoje e sempre, nos fortalecendo na conexão com o Divino. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, da parte que a gente parou na semana retrasada, eu acho que é, porque a gente deu a pausa para fazer a palestra como é o nome? Da festa de Ostara, que é o equinócio de primavera, e agora a gente vai dar continuidade ao estudo do livro do Céu e Inferno. Só fazendo a recapitulação, para quem não lembra, a gente estava naquele trecho onde a gente estava debatendo a visão católica de como foi a Guerra dos Anjos, no caso, o conflito entre Lúcifer, Deus, Miguel e toda aquela treta que aconteceu que acabou gerando a criação do inferno, da queda de Lúcifer e dos anjos que caíram se transformando em demônios e nas legiões. Para quem lembra, eu já expliquei aqui sobre os anjos, eu falei que cada anjo tem um nível responsável, já tem palestra sobre isso. Cada nível tem um anjo que comanda e tem salmos também que você pode fazer específicos de acordo com o teu anjo. Tem aqui na tabelinha também a sua data de aniversário. De acordo com a data de aniversário que você tem, você vai ter um anjo guardião com um nome diferente. Mas eu também expliquei que a gente não precisa levar isso assim, entre aspas, tão a sério. Porque, como eu falei, você pode muito bem mentalizar teu anjo guardião como um espírito protetor, como um espírito gentil, bondoso e se conectar com a presença dele através de suas orações. Às vezes o nome do anjo guardião, um verdadeiro nome, é algo muito diferente do que a gente pode saber. Então, geralmente se segue essa escala aqui, onde a gente ver esses nomes que surgiram lá nessa escala hebraica dos 72 anjos, onde cada anjo tem um final do seu nome com El, porque, como eu já expliquei, significa de Deus, e a palavra anterior no hebraico significa a atribuição dele. Então, tem vários anjos. Hoje, por exemplo, é o dia 27 de setembro. Então, hoje, quem nasceu nesse dia é regido pelo anjo Ariel, que é do grau das virtudes, que é regido pelo anjo Rafael, pelo arcanjo Rafael, e teria de fazer hoje o Salmo 144 às 15h20, que seria a hora de maior atuação. Por exemplo, quem nasceu no dia 25 dos 9, 25 de setembro, 2 dias atrás, quem será que nasceu? Seria regido pelo anjo 44, que é Yelahayah, sei lá como é o nome disso aqui, Yelahayah, que é do grau das virtudes. Lembram, eu falei lá na palestra sobre o nível angélico, que as virtudes seriam os espíritos responsáveis por cuidar para que tudo tivesse acontecendo da forma que Deus tinha decidido, já que eles eram espíritos do nível virtuoso. E quem nasceu no dia 25 dos 9 é regido pelo arcanjo Rafael. Então, essa pessoa na vida vai ter provavelmente uma missão associada à cura, a curar os outros através do seu jeito, da sua doçura, da sua emoção, do seu carinho e das suas palavras e da sua visão de mundo. E quem nasceu neste dia e é regido por este tal anjo será também uma pessoa que tem que fazer o Salmo. Cadê? Cento e. Não, 118. Então, quem nasceu nesse dia aí teria de fazer o Salmo 118 das 2h20 às 2h40. Isso aí pra gente ter uma ideia de como seria um dos processos de você se conectar com os anjos. Eu expliquei isso melhor lá nas palestras sobre os anjos, de como o pessoal que segue esse tipo de magia faz. Também expliquei sobre os 72 Diamonds ou demônios e de como eles também são separados e organizadinhos certinhos e que tem um demônio oposto a cada um desses 72 anjos e que tem pessoas que usam meditações
para poder se conectar com a parte ruim que tem em si, no caso esse Daemon, e depois para o anjo para poder aprender a equilibrar e assim desenvolver a maturidade na própria vida. Mas como eu falei lá na palestra, isso daí é para a galera que se dedica a uma forma mais específica à magia angélica. E aí eu dei todo aquele contexto da guerra, eu até brinquei que o pessoal depois ficou dando risada, dizendo que realmente, parando pra olhar do jeito que eu falei, fica nítido que não tem sentido Lúcifer ter brigado com Deus, não tem sentido dois anjos caírem na porrada, falaram até que essa expressão foi maravilhosa para definir uma briga de anjo, e aí eu vou continuar dessa parte aqui mais ou menos, onde vai continuar explicando essa visão católica de como foi essa briga, essa rinha de anjo e a explicação que a Igreja Católica dá para esse entendimento do que foi construindo essa ideia de inferno. E no caso do que seriam os Daemons, ou demônios. Bora lá então continuar aqui da parte número 10. A resposta à primeira objeção acha-se na seguinte passagem. A escritura e a tradição denominam céu o lugar no qual se haviam colocados os anjos no momento de sua criação. Lembrando que aqui, para definição, anjos são seres espirituais que já nascem perfeitos e que já estão lá perfeitos desde o início da criação como ajudantes de Deus, e que eu já expliquei lá na nossa palestra que, na verdade, para o kardecismo, faz muito mais sentido que os anjos eles tenham chegado a esse nível de evolução por mérito próprio com o passar dos milênios. Porque a evolução geralmente é feita assim e não já nascendo perfeito, que não teria lógica isso. E ele continua. Mas esse não era o céu dos céus, o céu da visão beatífica, onde Deus se mostra de face aos seus eleitos, que o contemplam claramente sem esforços, porque aí não há mais possibilidade nem perigo de pecado. A atenção e a dúvida são aí desconhecidas. A justiça e a paz e a alegria reinam imutáveis, a santidade e a glória imperecíveis. Era, portanto, outra região celeste, uma esfera luminosa e afortunada, essa em que permaneciam tão nobres criaturas favorecidas pela divindade e pela divina comunicação, que deviam receber com fé e humildade até sempre admitidas no conhecimento de sua realidade, essência do próprio Deus. Então tá falando aí essa primeira parte das escrituras que cita como o céu era. E aí vem a argumentação. Do que precede, se infere que os anjos decaídos pertenciam a uma categoria menos elevada e menos perfeita, não tendo atingido ainda o lugar supremo em que o erro é impossível. Pois seja, mas então há manifesta contradição nessa afirmação. Outro trecho. Deus em tudo os tinha criado semelhantes aos espíritos sublimes que, subdivididos em todas as ordens e adstrito a todas as classes, tinham o mesmo fim e idêntico destino, e que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Então aqui está mostrando contradições que nos textos bíblicos tem e também que foram ensinadas pelos sacerdotes da época, que mostram como essa ideia de inferno ela foi deturpada para poder ter sentido. E mostra aqui um trecho que fala que, no caso, esses tais anjos que decaíram, segundo essa ideia aqui, eles seriam anjos de nível menor e por isso ainda estariam aptos a cometer falhas. E aí o texto aqui e aí o texto aqui deixa bem claro que não, que seria contraditório, já que tem outro trecho da própria Bíblia e dos próprios ensinos dos eclesiastas da época, dizendo que os anjos, todos eles, nasceram já semelhantes a espíritos sublimes. Eles já eram de altíssimo nível e não tinha isso de ser maior ou menor em evolução, todos já eram perfeitos. E, por serem já de um grau chamado perfeição, eles não teriam mais as chagas do orgulho, da inveja, da prepotência, da arrogância, do desejo de desafiar um ao outro, entre outras coisas que a gente já percebeu aí que não fazem sentido nessa ideia de uma guerra no céu, formando aí um inferno.
que, como eu já falei, para o kardecismo não existe a ideia de inferno. Não existe um inferno, e eu também expliquei lá nessas palestras a ideia de também purgatório e também como a ideia de umbral faz muito mais sentido do que o inferno e a diferença dos dois. E aí, continuando. Deus em tudo tinha os criados semelhantes aos espíritos sublimes, que subdivididos em todas as ordens e adstritos a todas as classes, tinham o mesmo fim e idêntico destinos. Então todos já nasceram perfeitos, e é uma contradição dizer que tinha anjos que estavam num grau menor e por isso que eles decaíram. E que seu chefe era o mais belo dos arcanjos. Como é que um nível de arcanjo, que é um arcanjo, é um anjo que está acima de todos os anjos, é um anjo que está num nível mais alto do que os outros anjos. E que era o mais belo. Lembrando aqui que beleza não é no sentido, Lúcifer era um anjo bonitão, ele tinha 1,90, cabelos não sei o que, olhos... Não. Dizer que um anjo era o mais belo dos anjos significava que ele tinha beleza no sentido angélico. E o que seria uma beleza no sentido angélico? Seria ser um espírito puro, um espírito evoluído, um espírito cheio de virtudes, cheio de características que seriam vistas como belas aos olhos de outros anjos. Aqui na Terra, nós temos conceitos de beleza geralmente associados a características físicas. Sei lá, a gente vê uma pessoa mais alta, a gente vê uma pessoa com traços mais finos. E, dependendo da região, isso é visto como beleza. Em outras regiões, pessoas mais baixas e com traços mais robustos pode ser visto como belo. Então, como beleza está associada ao contexto, é bom deixar aqui claro que, ao dizer que Lúcifer era o anjo mais belo dos arcanjos, significava que em pureza, em brilho, em luz, ele era mais brilhante, mais luminoso, mais virtuoso do que todos os outros arcanjos. Lembrando que conta-se a história que, se ele era o mais evoluído de todos os arcanjos, o mais belo, ele então estaria acima do nível dos 3 arcanjos que a gente mais conhece, que são Miguel, Rafael e Gabriel. Que na verdade tem 7 anjos que são os mais, entre aspas, fortes, que tem toda uma historiografia da Bíblia lá, mas não vou parar aqui para citar cada um dos 7. Se Lúcifer era o mais belo dos arcanjos, ele estava acima dos 3 maiores, que eram Miguel, Rafael e Gabriel. Tanto que conta a história que Miguel ganhou uma força extra de Deus para conseguir vencer essa batalha contra Lúcifer. Então, de novo, qual o sentido de um anjo tão puro quanto Lúcifer se rebelar contra Deus? Qual o sentido de um anjo tão belo assim ter que passar por isso? Qual o sentido de um anjo menor, com, entre aspas, menos consciência, com, entre aspas, menos beleza, com, entre aspas, menos pureza, ter que mostrar ao que estava acima dele o que era o correto? Então, de novo, a gente vê como não tem sentido essa ideia de conflito entre os anjos para a criação de um local chamado inferno. E aí continua. Ora, em tudo semelhante aos outros, não lhes seriam inferiores em natureza. Idênticos em categorias, não podiam permanecer em lugar especial. Intacta subsiste, portanto, a objeção. Objeção. Então deixa aí mais claro, de novo, que não tem sentido um anjo decair, já que ele era puro. Se ele decaiu, ele não era puro e ele não tinha chegado ao nível de pureza, e aí seria outra contradição. Então, não tem sentido. Continuando. Dizem, este plano, a intervenção do Cristo, concebido desde toda a eternidade, foi manifestado aos anjos muito antes da sua execução. E aí continua. Deus sabia, portanto, e de toda a eternidade, que os anjos, tanto quanto os homens, teriam necessidades dessas intervenções. Ainda mais, o Deus onisciente, onisciente é quem sabe tudo, sabia que alguns dentre esses anjos viriam a falir, arcando com a eterna condenação e arrastando-a igualmente em sorte uma parte da humanidade. Então, de novo, se Deus é onisciente, sabe tudo, como é que ele faria anjos perfeitos, mas que no final se mostrariam imperfeitos? Como é que ele construiria anjos que no final se tornariam demônios,
para ficar corrompendo todos os filhos dele. Vocês percebem que não vai tendo sentido? E que isso vai mostrando como essa ideia de inferno e de demônios, porque o kardecismo não a considera como lógica e como aceita como uma verdade? E ele continua: deste raciocínio não há como fugir, porquanto, de outro modo, teríamos que admitir a inconsciência divina. A gente ia ter que admitir que Deus não sabia para poder ter sentido isso aí. E talvez ainda assim não teria sentido. Apregonando a presciência de Deus. Para nós, é impossível identificar uma tal criação com a soberana bondade, como Deus, criar filhos que não são bons. Em ambos os casos, vemos a negação de atributos sem a plenitude absoluta das quais Deus não seria Deus. E aí eu já vi pessoas argumentarem o seguinte: Francisco, eu já vi um caso de uma mãe maravilhosa, de um pai maravilhoso, que educaram muito bem o filho, mas o filho deu para ruim e começou a vender droga, começou a fazer coisa errada, roubar, matar, etc, etc. Então, se um pai e uma mãe bons conseguiram criar um filho que acabou se tornando ruim, porque isso também não pode acontecer com Deus. Primeiro, a gente tem que levar em conta a ideia de que você está querendo comparar a criação de dois pais humanos num mundo falível e corrompido como o nosso, com a criação de Deus e a obra de Deus. Isso daí já quebra o argumento facilmente. Segundo, a gente tem que ter a ideia de que nós aqui na Terra ainda somos espíritos no nível de imperfeição. E que aquela reencarnação que aquela criança está passando pode ser de um espírito que há muito tempo está errando, e por isso, mesmo tendo nascido numa família boa, para que ele assim tivesse mais chances de não errar, ele pode ter errado e por isso acabou se tornando um, entre aspas, mau filho. Só que, de novo, seguindo aqui a lógica, todos os anjos nasceram já em estado de perfeição. Perfeição. Então nenhum deles, entre aspas, tinha a chance de se corromper, afinal eles já nasceram em estado de perfeição. Não tem como algo que já é perfeito se tornar imperfeito e ser corrompido. Porque se ele for corrompido ou se tornar imperfeito, é porque ele nunca foi perfeito de verdade. E aí você estaria dizendo que Deus, ao ter construído seus filhos perfeitos, errou e deixou esses filhos que eram perfeitos, criados por um ser onisciente, onipresente e onipotente, errar num nível desse. Então você estaria duvidando da capacidade, da consciência e da sabedoria de Deus, caso admitisse isso. Então, de novo, apesar de aqui na Terra a gente ver coisas desse tipo, não tem sentido fazer uma comparação como essa no sentido divino da coisa. Porque, ao contrário dos pais humanos, Deus não iria errar ou deixar de saber o que aconteceria com seu filho. Ele teria essa consciência, afinal, ele é onisciente, aquele que sabe tudo. Tanto que termina aqui, ó. Sem a plenitude absoluta das quais Deus não seria Deus. Se a gente admitir qualquer interpretação diferente, você tá meio que dando a entender de que você não entende Deus como sendo esse Deus que a gente entende que ele é. E aí continua. Admitindo a falibilidade dos anjos, que eles poderiam falhar, como a dos homens, a punição é consequência justa e natural de falta, mas se admitirmos concomitantemente a possibilidade dos resgates, do resgate, a regeneração, a graça, após o arrependimento e a expiação, tudo se esclarece que se conforma com a bondade de Deus. Então tá dizendo aí, ó, que mesmo que esses anjos, mesmo que Lúcifer existisse e ele realmente caísse, se isso realmente aconteceu há tanto tempo assim quanto dizem, que foi uma guerra que aconteceu muito antes da nossa humanidade existir, esses anjos que teriam se tornado demônios ou sei lá o que, já teriam tido tempo para perceber a falha que cometeram, para perceber os erros que fizeram, e eles já teriam se regenerado, já teriam voltado a começar a ter atitudes boas e sair desse erro. Afinal, se nós, humanos, que, entre aspas, somos burrinhos,
e temos essa visão aqui limitada da matéria, conseguimos perceber que seguir a Deus e tentar se unir aos anjos é melhor? Imagina aí um demônio que vive num outro plano, que sabe e tem consciência que Deus existe, que sabe e tem consciência que eles vivem em sofrimento, que, enfim, teria muito mais consciência, já não teria feito para poder se melhorar. Se às vezes a gente num centro espírita vai conversar com um obsessor, e um obsessor que é um espírito de um nível muito mais baixo, entre aspas, consegue perceber que o certo é ele tentar ir para a colônia e evoluir, imagina um espírito tão evoluído que já foi um anjo e acabou se tornando demônio, se ele também não ia parar para perceber a falha que ele tinha cometido. Então, aceitar e entender e crer na existência de um diabo, de um demônio, de Satanás, ou seja lá como você queira chamar, é desacreditar de Deus. É ser contraditório em suma. E aí continua. Ele sabia que errariam, que seriam punidos, mas sabia igualmente que tal castigo temporário seria um meio de lhes fazer compreender o vosso erro, revertendo ao fim em benefícios deles. Eis como se explicam as palavras do profeta Ezequiel. Deus não quer a morte, porém a salvação do pecador. Então, se a gente quiser assumir que Deus sabia, que Deus fez realmente imperfeitos, que Deus queria realmente que eles se tornassem demônios e caíssem, a gente também tem que aceitar e entender de que Deus também saberia que um dia eles iriam se arrepender e passar a tomar as atitudes corretas. E iriam evoluir e voltar ao seu estado de pureza, já que nada é fixo ou permanente. Ele continua. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade de regeneração, isso sim importaria para a negação da divina bondade. Então imagine aí, será que Deus seria, entre muitas aspas, tão ruim a ponto de não perdoar Lúcifer e de não perdoar os demônios e todos os erros que eles cometeram só porque eles fizeram isso? Aí você estaria humanizando Deus e achando Deus rancoroso, sendo que o rancor é um tipo de sentimento associado a um vício chamado ego e que impediria de Deus ser perfeito. Ah, Francisco, mas pode ser escolha do demônio, sei lá o que, não querer se tornar. Rapaz, depois de mais de 2.000 anos, 5.000 anos, será que ele ainda ia estar querendo fazer o mal e achar lógica em fazer o mal? Sendo que esse mal só faz mal a ele? Poxa, se a gente aqui numa encarnação de quase 100 anos, se você for muito conservado, já percebe qual é o melhor caminho, imagina um ser que existe há muito mais de 2.000 anos. Então, de novo, não tem sentido ainda existir um demônio e ainda existir um diabo se se essa história fosse verdade. Ele continua. A inutilidade é aqui mesmo. A inutilidade do arrependimento e a impossibilidade da regeneração, isso sim importaria para a negação da bondade divina. Admita tal hipótese, poder-se-ia mesmo dizer-se que rigorosa é exatamente que estes anjos, desde a sua criação, visto Deus não poder ignorá-los, foram votados à perpetuidade do mal, predestinados a se tornarem demônios, para arrastarem os homens ao mal. Então, de novo, olha esse fato como ele faz a gente refletir. Os demônios, seguindo essa ideia dessa queda de Lúcifer, etc., eram anjos. Eram anjos que eram perfeitos e que foram corrompidos pelas ideias de Lúcifer. Imagina aí, um ser perfeito se tornar imperfeito, no caso Lúcifer, e ainda conseguir tirar a perfeição de vários outros anjos para seguirem ele, a ponto de convencê-los a ficarem por décadas, por milênios, sendo maus. Você consegue imaginar um anjo se corrompendo a ponto de virar um demônio? Um ser que estava no mais alto nível de pureza se corrompeu ao ponto de se tornar do mais baixo e do mais atrasado nível possível? Então, de novo, se a gente acreditar nisso, a gente tem que aceitar e entender a ideia de que Deus quis isso. E isso não teria sentido algum. E aí continua. Vejamos agora qual a sorte desses tais anjos e o que fazem. No caso aqui, voltando a descrições da Bíblia lá, dos que os clérigos da época diziam sobre como era esse inferno e por que esses tais anjos resolveram ir contra Deus, etc, etc. Bora lá.
Mal apenas se manifestou a revolta na linguagem dos espíritos, isto é, no arrojo dos seus pensamentos, foram eles banidos da celestial mansão e precipitados no abismo. Trocando em outras palavras, mal começou estes anjos aí a se revoltarem e se corromperem e se tornarem imperfeitos, que os seus próprios pensamentos e a energia deles os fez ser banidos da celestial mansão, do céu, de lá do céu, e eles foram precipitados, eles caíram no abismo. Abismo esse que ninguém sabe onde é. Porque Deus criaria um abismo? Se a gente pensar nisso, a gente vai entender que Deus já sabia que os anjos iam cair, por isso ele criou um espaço chamado inferno. Então, se ele já criou o inferno, ele, entre aspas, queria que os anjos caíssem? Que história é essa? E aí fala aqui desse abismo que ninguém explica geograficamente onde seria, entre aspas, o inferno. Sendo que lá na primeira palestra sobre inferno eu explico o que a palavra inferno significa, e eu também explico onde é que seria este tal inferno. Continuando. E também explico por que o inferno teria cheiro de enxofre. Tá tudo lá gravadinho no canal. Por essas palavras, entendemos que foram arremessados a um lugar de suplício. Então imagina aí um anjo, um ser perfeito, ser arremessado, jogado longe no abismo. Porque ele resolveu pensar umas coisas erradas. Imagine aí, você aqui vivendo aqui na Terra, começa a pensar uma coisa diferente da galera. Imagine se alguém lhe pegasse e lhe jogasse no abismo. Aqui na Terra a gente acharia absurdo, imagina um negócio desse no céu. Aí continua. No qual sofrem a pena de fogo. Então, de novo, conta a história que o inferno lá, ele é um local onde está pegando fogo sem parar. Então Deus é tão sádico, seguindo essa lógica, que ele colocou os espíritos que foram contra ele num local para que eles se sentissem queimados sem parar. É tortura? Deus é a favor da tortura? Conforme o texto do Evangelho, que é a palavra do Salvador. Ide, malditos. Imagine aí Deus chamando seus filhos amados, anjos, de malditos. Ao fogo eterno preparado pelo demônio e seus anjos. Então, o fogo eterno do inferno, do abismo, foi preparado para queimar esses demônios, preparado para queimar esses anjos que erraram. Que pai é esse? Que pai é esse? Até os pais mais cruéis e perversos aqui da Terra, eu não sei se fariam um negócio desse nesse nível aqui. Imagina Deus fazer isso daqui com seus filhos. Ele continua. O apóstolo Pedro expressamente diz que Deus os prendeu às cadeias e torturas infernais, sem que lá estejam, contudo, perpetuamente, visto como só no fim do mundo serão para sempre enclausurados com os reprobos. Então tá dizendo aí, ó, Deus mandou os anjos, que eram perfeitos, que estavam lá com ele no céu, para cadeiras de torturas infernais, para serem queimados sem parar, até que um dia eles fossem clausurados com os reprobos. Reprobos são os que reprovassem ao caminho da evolução e reprovassem ao caminho de se tornar perfeitos. Então imagina como não tem lógica isso aqui. E aí continua. Presentemente, Deus ainda permite que ocupem lugar nesta criação, a qual pertencem na ordem das coisas idênticas à sua existência, nas relações, enfim, que deveriam ter com os homens e das quais fazem o mais pernicioso abuso. Então, tá deixando aqui bem claro, imagine aí, Deus teria permitido que mesmo lá desse tal inferno, enquanto eles são torturados e queimados vivos, eles poderiam vir aqui na Terra para tirar a paz de fulaninho e fazer ele gritar dentro da igreja. Então, imagine que loucura é aceitar essa ideia de que demônios existem e de que eles estão aqui entre nós. A gente pode conceber a ideia de que existem espíritos atrasados, zombeteiros, que temporariamente estão perto de nós, porque nós, pela nossa falha, vibramos uma energia errada e atraímos eles. Mas que Deus permitiu que existissem demônios para ficar o tempo inteiro no pé do meu ouvido, querendo me levar para o erro, não tem sentido isso. Aqui no kardecismo a gente entende que se a gente é levado para o erro por um obsessor é porque a gente permitiu isso. Mas segundo essa visão católica, mesmo que você não tivesse permitido, um demônio estaria esperando, à espreita sua primeira falha para ele te induzir a cometer ainda mais. Então imagine de novo que doideira.
E aí continua. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada, servindo de instrumentos da justiça divina, no caso os anjos, contra as almas infelizes que se reduziram, outros, em número infinito forma de legiões, residem nas camadas inferiores da atmosfera, percorrendo todo o globo. Então tá dizendo aí, enquanto os anjos ficam lá no céu, tocando lira, brincadeira, trabalhando e ajudando Deus, os que foram corrompidos estão lá no inferno, queimando e virando galinha assada só porque eles foram contra Deus. De novo, não tem sentido. Envolvem-se em tudo que aqui se passa, tomando mesmo parte muito ativa nos acontecimentos terrenos. Então, segundo essa ideia, os demônios eles ficam aqui o tempo inteiro arrumando confusão e bagunça. Quanto ao que diz respeito às palavras do Cristo sobre o suplício do fogo eterno, já nos explanamos no capítulo número 4, o inferno, que eu também já expliquei lá em cima. Por essa doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno. A outra vaga em liberdade na terra, envolvendo... Ah, então é isso mesmo. Aqui está falando o tempo inteiro dos demônios. Está dizendo que parte dos demônios ficam lá no inferno, torturando as almas infelizes e atrasadas, e a outra parte fica aqui na terra, nos seduzindo a fazer e tomar atitudes erradas. Então é isso aí que quer dizer. Aí continua aqui. Por essa doutrina, apenas uma parte dos demônios está no inferno, torturando quem fez o mal. A outra vaga em liberdade, envolvendo-se em tudo aqui que se passa, dando-se ao prazer de praticar o mal, e isso até o fim do mundo, cuja época indeterminada não chegará tão cedo. Provavelmente. Mas por que uma tal distinção? Peraí. Tem demônio que é pior e por isso só pode ficar no inferno, lá se acabando e queimando fogo, e tem demônio que é mais bonzinho e pode andar pela terra? De novo, que história doida é essa aí? Mas por que uma tal distinção? Serão estes menos culpados na rebelião? Certo que não, a menos que não se revezem, como se pode inferir dessas palavras? Então tá dizendo aí, a menos que o capeta fique revezando, hoje eu vou dar uma jornada de trabalho lá no inferno, torturando fulaninho e enfiando tridente nele, e você dá rolê aí na terra. Amanhã, como é sábado, você vem pra cá pro inferno e eu vou dar rolê aí na terra e a gente reveza suave, mano. Cada dia a gente atenta a um povo diferente. Imagina aí, os demônios dando jornada de trabalho, CLT os demônios, ó, capítulo organizado que só, tem até carteira de trabalho. Continuando. Enquanto uns ficam na tenebrosa morada do inferno, servindo de instrumento para a justiça divina contra as almas infelizes que eles próprios seduziram e botaram lá, ainda tem esse ponto, que eles próprios foram que puxaram para botar lá no inferno junto com o capeta, eles próprios vieram cá e eles próprios vão torturar. Imagina aí, eu sou o capetão, eu vim aqui na terra, opa, que maravilha, vou passear. Vou ali encher o saco de fulano para fulano fazer coisa errada. Faz coisa errada, faz coisa errada, faz coisa errada, fulano. E aí, quando fulano me obedecesse, fulano fizesse coisa errada, eu ia ficar feliz e eu ia levar fulano para o inferno. Para quê? Para eu torturar fulano por fulano ter aceito a minha ordem dele fazer coisa errada. Ó que coisa boa. Ó que lógica maravilhosa. Fulano me obedeceu, foi um homem mau, então eu vou torturar ele no inferno porque ele foi um homem mau e porque me obedeceu. Se ele tivesse sido bonzinho, não tivesse me obedecido, ele tava lá no céu. Ó como não faz sentido. O capeta vem cá, me puxa pra ir pra lá, e quando eu vou pra lá, ele me castiga porque eu fui pra lá. Ele deveria ficar feliz. Venha, meu amiguinho, você cometeu erro que nem eu. Bora dançar, bora fazer bagunça agora. Não, ele vai me torturar porque eu obedeci ele. Enfim, voltando para a CLT do capeta. Suas ocupações consistem, pois, em martirizar as almas que seduziram. Então eu vou torturar quem aceitou minhas ordens. Assim, não se encarregam de punir faltas livre e voluntariamente cometidas, porém, as que eles próprios provocaram nos humanos.
são ao mesmo tempo a causa do erro e um instrumento de castigo do erro. E coisa singular que a justiça humana, por imperfeição, não admitiria. Imagina aí, eu vou lá, boto você para roubar junto comigo, e aí quando o roubo dá certo e a gente tá lá cheio de dinheiro, em vez de te agradecer porque você me ajudou a roubar, eu vou lhe encher de porrada e dizer que você é um descarado porque você tava roubando comigo. Opa, isso! Que negócio lógico, maravilhoso. Ó, que sentido. Qual é bonita isso aqui tem. E aí continua. A vítima que sucumbe por fraqueza em contingências alheias e porventura superiores à sua vontade, quem caiu no meu papo ruim, é tanto ou mais severamente punido do que eu que provoquei essa pessoa a cometer ideia errada. Então, eu empreguei a minha astúcia, a minha esperteza. Ó, eu sou um capeta bom, eu levo as pessoas pro inferno porque eu sou esperto. E lá eu vou lhe torturar porque você caiu no meu papo, seu otário. Basicamente, isso aqui que tá dizendo. Visto como essa vítima, deixando a terra, vai para o inferno, sofrer sem tréguas. Nem favor eternamente enquanto o causador de sua primeira falta. O agente provocador goza de um tal prazer ou qual dilatação e liberdade até o fim do mundo. Então eu te levei pro erro e eu vou ficar lhe torturando o resto da eternidade porque você caiu no meu papo e foi otário. Parabéns. É isso aqui que está dizendo que os demônios fazem, seguindo essa ideia aqui. Ele continua. Como pode a justiça de Deus ser menos perfeita do que a dos homens? Como é que Deus ia topar, aceitar e achar isso justo? Se até aqui na Terra, no nosso judiciário, que é uma delícia de justo, as coisas são melhores. Como é que lá, no inferno, ia ser mais doido do que aqui? Não tem como. Ele continua. Mas ainda não é tudo. Deus permite que ocupem lugar nesta criação, nas relações com o homem deviam ter e das quais abusam perniciosamente. Deus podia ignorar, no entanto, o abuso que fariam de uma liberdade por ele mesmo concedida? Peraí, eu deixo o capeta fazer o que ele quer e depois eu vou punir ele porque ele fez o que ele quis? Então, por que aconteceu? Por que concedeu se ele ia punir depois? Mas nesse caso é com o conhecimento da causa que Deus abandona as suas criaturas, à mercê delas mesmas, sabendo pela sua onisciência que vão sucumbir, tendo a sorte dos demônios. Não será elas de si mesmas bastante fracas para falirem? Sem a provocação de um inimigo tanto mais perigoso quanto invisível? Ainda se o castigo fora temporário e o culpado pudesse redimir-se pela reparação, mas não, a condenação aqui é irrevogável, eterna. O arrependimento, a regeneração, lamentos é tudo supérfluo. Então tá deixando aqui bem claro de que não tem lógica você poder se arrepender, poder perceber o teu erro e continuar lá fazendo coisa errada e continuar lá sofrendo por uma vez que você fez uma coisa errada. No umbral a gente entende que o espírito, quando ele se arrepende, quando ele busca o caminho correto, ele é auxiliado e ele é retirado daquela zona de sofrimento. Lá no inferno, não. Você tá arrependido, sofra mais. Ninguém mandou você vir pra cá. Ó como não tem lógica. E aí continua. Os demônios não passam, portanto, de agentes provocadores e de antemão destinados a recrutar almas para o inferno. Isso com a permissão de Deus, que antevia, ao criar estas almas, a sorte que as aguardava. Que se diria na terra de um juiz que recorresse a tal expediente para abarrotar as prisões? Imagina aí, eu, juiz, eu, Deus, deixar gente cometer crime só para eu ter trabalho de analisar os processos. Ó que doideira. Estranha ideia que nos dão da divindade, de um Deus cujos atributos essenciais são justiça, bondade, soberanas. Então, se Deus é justo e bom, soberanamente justo e bom, ele não ia cometer um erro piegas desse, um erro tão simples desse. E ele continua. É
Dizer-se que, em nome de Jesus, daquele que só pregou amor, perdão, caridade, que tais doutrinas são ensinadas. Então imagina aí, Jesus o tempo inteiro disse, em todas as suas pregações, se arrependa e venha comigo. Se arrependa e peça perdão ao Pai. Se arrependa e torne alguém melhor. Dá tempo de você ser salvo, dá tempo de você melhorar. E aí vem a igreja e defende essa ideia aqui, de que o capeta pode vir aqui, lhe puxar pro inferno e depois ficar lá enfiando tridente em você e que Deus tá de acordo com isto. Como é que uma religião consegue, ao mesmo tempo, pregar amor e, ao mesmo tempo, tolerar o ódio? Ah, mas quem está passando pelo ódio merece. Quem é você para decidir se alguém merece estar no inferno ou não? Porque lembrando aqui, com base nessas últimas palestras aqui que eu fiz, eu não consigo pensar em uma pessoa que eu conheça, viva ou morta, que iria para este tal céu, porque seguindo esses parâmetros aqui, todo mundo ia pro inferno. De verdade, todo mundo mesmo ia pro inferno. Imagine aí que doideira não seria. E aí continua. Houve um tempo em que tais anomalias passavam despercebidas, porquanto eram compreendidas, não eram nem compreendidas nem sentidas. O homem curvado a jugo do despotismo, do mando da igreja, se submetia a essa fé e abdicava da razão com medo de ser visto como um herege. Hoje, porém, que a hora da emancipação soou, este homem compreende o conceito e a ideia de justiça, e desejando tanto na vida quanto na morte, exclama: não, não é, não pode ser, ou Deus não é Deus, se ele aceita que isso aconteça. Se nós, que somos humanos e falhos, vemos contradição nisso aqui, imagine Deus que é perfeito. Ele continua. O castigo segue por toda parte os seres decaídos. O inferno está neles e com eles. Nem paz nem repouso. Transformadas em amargores, as doçuras da esperança se lhes torna odiosa. A mão de Deus desferiu-lhes o castigo no ato mesmo de pecarem. A sua vontade galvanizou-se no mal. Então, seria aceitar que Deus colocou esses espíritos para serem perversos para sempre. Tornados perversos, obstinam-se em ser e sê-lo-ão para sempre. São depois do pecado o que é o homem depois da morte. A reabilitação dos que caíram tornam-se também impossíveis, e a sua perda é desde então irreparável, mantendo-se eles no seu orgulho perante Deus, no seu ódio contra o Cristo, na sua inveja contra a humanidade. Então, de novo, tá relembrando como não teve sentido essas explicações lá em cima sobre o porquê os anjos brigaram. E ele continua. Não tendo podido apropriar-se da glória celeste pelo desmensurado de sua ambição, esforçaram-se por implementar seu império na terra, banindo dela o reino de Deus. O Verbo encarnado cumpriu, apenas disso, os seus desígnios para a salvação e a glória da humanidade. Também por isso procuram, por todos os meios, promover a perda das almas pelo Cristo. Resgatadas o artifício e a importunação, a mentira e a sedução. Tudo põe em jogo para arrastá-los ao mal e consumar-lhes a perda. Então, de novo, tá deixando aí a entender de como não faz sentido essa briga de demônios o tempo inteiro estarem tentando nos levarem ao erro e nos jogarem lá no sofrimento. E como são infatigáveis e poderosos, a vida do homem como inimigo tais não pode deixar de ser uma luta sem tréguas do berço ao túmulo. Então tá dizendo aqui de como seria também injusta essa ideia. Para aí para pensar. Um demônio era um anjo. E este anjo era um ser perfeito, correto? Se ele era perfeito, ele tinha muito mais conhecimento, muito mais habilidade, muito mais evolução que a gente, correto? Se ele é muito mais poderoso, muito mais inteligente, muito mais velho, muito mais astuto e tem um poder muito maior que o nosso, olha como seria desigual a ideia de permitir
que um demônio, que é um ser muito mais inteligente, antigo, esperto, poderoso que eu, ter acesso a mim aqui na Terra para me conduzir e tentar me levar ao erro, porque em comparação, não tem como eu vencer para um ser de um nível como este. Ah, Francisco, mas por isso que tem os anjos para contrabalancear, e assim esses anjos me ajudariam e fariam esse processo. Tá, mas para que iria precisar ter um demônio para poder meu anjo ter um sentido e assim me proteger? Não precisa nem existir essa ideia de demônio. Faz muito mais sentido se não existir. Tanto que tem uma história que, se eu não me engano, é de Santo Antão, que era um santo católico lá, que diz que ele tinha uma mediunidade muito intensa, que ele conseguia ver e ouvir espíritos o tempo inteiro, da mesma forma que a gente se vê aqui encarnado. E conta a história que um demônio em específico, ao saber de Antão e de sua dedicação ao catolicismo, à espiritualidade, blá blá blá, resolveu perseguir Santo Antão sem parar. Conta a história que tava lá Santo Antão fazendo caridade e o demônio do lado dele falando a maldade que cada um daqueles que estava recebendo alimento fez. Tava lá Santo Antão tentando construir uma obra boa para a igreja e tava lá o demônio falando sobre todas as atrocidades que as pessoas que estavam ali dentro faziam. E aí conta a história que Santo Antão viveu a vida inteira sendo perseguido por este tal demônio. E que quando ele já estava velho, quando ele já não conseguia nem mais se movimentar, que ele vivia basicamente deitado na cama, sem nunca ter cometido um erro, conta-se a história, sempre sendo virtuoso, nunca sendo orgulhoso, nunca sendo vaidoso. Depois de muitos, muitos e muitos anos, quando o Santo Antão estava lá, quase morrendo em leito, já diz a história que esse demônio chegou para Santo Antão e falou: olha, realmente eu lhe tentei tanto, eu fui tanto contra você durante todos esses anos e você nunca errou. Então, a partir de hoje, eu lhe deixo em paz e você está liberto de mim. E aí conta que esse demônio sumiu da vista de Antão e que Santo Antão ficou lá deitado e ele ficou, tipo, feliz durante o momento. Ah, finalmente, eu fui tão nobre, eu fui tão justo que eu venci o demônio. E aí, assim que ele pensou, barra falou isso, o demônio voltou pra ele e apareceu assim do ladinho dele e falou: tá com orgulho, é, Antão? Então, essa história mostra aí de como até o último segundo o capeta estaria do teu lado te levando ao erro e tentando tirar de você os piores sentimentos, a ponto de até o próprio Santo Antão ter quase caído na gaiva do demônio, fazendo ele perceber que no final ele estava sendo orgulhoso de achar que ele era capaz de vencer um demônio sozinho, ele sendo humano. Então a gente vê aí, com essa historinha que eu uso aqui para encerrar a nossa palestra de hoje, o quanto seria injusto ter um demônio que não dorme, não come, não cansa, o tempo inteiro do teu lado, querendo te levar pro inferno para você virar torturado do capeta. E de como essa história aqui, quanto mais a gente vai refletindo, menos sentido faz ter-se um inferno, ter-se um diabo e ter-se demônios contra nós. Espero que vocês tenham a força e a dedicação de se manter no caminho correto, maior do que a de Santo Antão, porque assim, se vocês continuarem sempre tomando atitudes corretas, vocês terão em suas vidas o sucesso como a única possibilidade.